Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitar que estamos em pé. No profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, meus irmãos. E no versículo 4. Louvado seja o nosso Senhor, por esta noite nós poder estarmos aqui sentindo a presença de Deus, já nos alegramos. E agora vamos ouvir a sua maravilhosa palavra. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja a palavra do Senhor, meus irmãos. Essa palavra, meus irmãos, que está ali no profeta Ezequiel, ela nos fala que estava ali o profeta e o Senhor o levou a um vale cheio de ossos secos. Então disse o Senhor a ele: profetize a estes ossos e digam: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor manda o profeta ali no momento profetizar aqueles ossos, meus irmãos. E quando ele profetiza aqueles ossos, a palavra diz que aqueles ossos voltam a ter carne, volta a crescer pele, volta a crescer músculo, e aqueles ossos ali voltam a ter vida, através da palavra daquele homem, através do que ele ouviu do Senhor e o que ele falou àqueles ossos, o que ele profetizou ali, ele conseguiu ver o milagre do Senhor acontecendo. E nós vemos, meus irmãos, na palavra do Senhor, quando nós começamos a ler, todos os anos nós começamos a ler o começo da palavra ali em Êxodo, Gênesis, Êxodo, e vamos assim por diante. E no começo da palavra de Deus ali, nós vemos que tudo o que se fez nesse mundo, tudo o que o Senhor fez aqui, a palavra diz que Deus fez os céus e fez a terra, e fez todas as coisas que há nos céus e na terra, pelo poder da sua palavra. Então nós vemos, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela tem poder sobre as nossas vidas. Que a palavra que é lançada da boca do Senhor tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e estava vazia. E o Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. E assim houve a luz. E Deus disse: haja répteis, e houve répteis. Deus disse: haja árvores frutíferas, e houve árvores frutíferas. E a palavra vai dizendo e vai relatando que Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. Deus ia falando e conforme Deus ele ia falando, as coisas iam tendo forma, as coisas iam tendo vida, meus irmãos. E nós entendemos que Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas, meus irmãos. E depois de ele criar todas as coisas, ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E ele dotou o homem de várias habilidades, meus irmãos. Ele dotou o homem com várias habilidades, e uma dessas foi nós podermos ouvir e nós podemos falar. Por que nós podemos falar, meus irmãos? A palavra de Deus, ela diz que da nossa boca tanto pode sair bênção quanto pode sair maldição. Tanto nós podemos abençoar e trazer vida a uma pessoa, quanto nós podemos amaldiçoar e levar morte a esta pessoa. Tanto da nossa boca pode sair o louvor ao Senhor, como pode sair outras tantas coisas por aí, outras tantas músicas, outras coisas tantas mundanas. E isso, meus irmãos, foi o que Deus nos deu. Deus nos deu ouvido para ouvir a sua palavra, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, para nós ouvirmos a mensagem do Senhor, para nós ouvirmos hinos maravilhosos, e nos deu a nossa boca, a nossa voz, para que nós possamos também pronunciar coisas boas, meus irmãos, pronunciar coisas edificantes, pronunciar palavras boas aos nossos irmãos, pregar a palavra, louvar a Deus e tantas outras bênçãos que podem sair da nossa boca através da nossa palavra, meus irmãos. E isso foi uma bênção que Deus deu para nós, meus irmãos, porque
na nossa palavra também, meus irmãos, há poder para abençoar como para amaldiçoar. Na nossa palavra também há poder para curar, meus irmãos. E nós vemos isto na palavra do Senhor, que através da palavra, através dos apóstolos, através dos discípulos de Jesus, muitos deles saíram por aí curando e libertando pessoas, meus irmãos. Nós vemos ali Pedro e João na porta do templo Formosa, chamado Formosa, meus irmãos. A Bíblia diz que aquele coxo, ele era um coxo de nascença, e ele estava ali todos os anos, todos os dias ali, meus irmãos, pedindo esmola ali na porta do templo, meus irmãos. Mas de repente vem aqueles dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e quando aquele homem que está ali coxo se depara com aqueles homens, ele pede uma esmola, e o que sai da boca daqueles homens ali naquele momento, eles falam: eu não tenho ouro, e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta agora e anda em nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, e os dias que nós vivemos também são semelhantes a esses, meus irmãos. Existem pessoas por aí que estão precisando, quem sabe, muitas vezes de uma palavra nossa. Existem por aí pessoas coxas, quem sabe, espiritualmente, pessoas morrendo por aí, em vícios, abandonadas, meus irmãos, esperando, quem sabe, de mim e de você, uma palavra de vida para essas pessoas, meus irmãos. Aquele homem ali, no momento que ele se deparou com aqueles dois homens de Deus, ele achou que ele ia receber algo físico, algo financeiro, mas aqueles homens tinham uma palavra para aquele coxo, meus irmãos. Aqueles homens, eles tinham vida na boca deles, eles tinham o Espírito Santo na vida deles, meus irmãos, que agia através daquela palavra. E aquele homem, ele recebeu muito mais do que um valor monetário naquele momento. Ele recebeu vida novamente, ele pôde sair e se levantar daquele lugar onde ele estava desde a infância, desde que ele nasceu, porque a Bíblia diz que ele era coxo de nascença, e ele pôde, quem sabe, ter uma família novamente, quem sabe ter um trabalho a partir daquele dia, meus irmãos, através da palavra que aqueles homens lançaram sobre a vida deles. Por isso que a Bíblia diz que na nossa boca ela pode haver bênção ou maldição. Nós podemos tanto abençoar como nós podemos também amaldiçoar uma pessoa, meus irmãos. E Deus foi quem nos deu, meus irmãos, esse privilégio de poder abençoar vidas, abençoar pessoas, meus irmãos. A palavra nos diz, meus irmãos, sobre Josué. Josué, a palavra diz que ele orou naquele momento, e o sol parou naquele momento em que ele orou. Eles precisavam vencer aquela batalha, e se ficasse noite, eles não iriam conseguir vencer aquela batalha. Então ele olha para cima e ele pede para que o sol se parasse naquele momento. E que maravilhoso é nós ver esta passagem, meus irmãos, porque quando nós lemos no texto bíblico, quando nós estamos aqui apenas lendo isso aqui, ele não salta aos nossos olhos, mas naquele momento, quem sabe, através da palavra de um homem, eles puderam ser vitoriosos. Através da oração que ele fez naquele momento, Israel venceu aquela batalha, meus irmãos. E quantas batalhas muitas vezes nós temos perdidos por deixar de orar, meus irmãos, por deixar muitas vezes de declarar na nossa família, de declarar na nossa empresa, no nosso emprego, de declarar bênçãos, meus irmãos. Quantas batalhas muitas vezes eu e você já perdimos porque deixamos de orar, deixamos de declarar muitas vezes sobre as nossas vidas. As pessoas muitas vezes dizem assim: mas não adianta declarar, é a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus nos deu a voz, Deus nos deu o fôlego de vida para que nós falássemos e declarássemos, meus irmãos, bênçãos sobre as nossas vidas. Quantas famílias destruídas, quantas guerras, quantas batalhas perdidas por falta, meus irmãos, da pessoa olhar e orar e fazer uma oração e declarar a vitória sobre a situação, meus irmãos. Nós vemos não somente Josué, mas nós vemos Elias também orando, e a Bíblia diz que Elias orou e desceu fogo do céu naquela hora, meus irmãos. Que Elias orou e choveu ali, meus irmãos, choveu por longos anos ali. Que Elias orou de novo e parou a chuva também, meus irmãos, através do poder da palavra desses homens de Deus, meus irmãos.
através do ministério que esses homens tinham aqui na terra, eles oravam e as coisas aconteciam. Os discípulos, aqueles homens que andavam com Jesus, eles oravam, eles ponhavam as mãos sobre os enfermos, meus irmãos, e eles declaravam que os espíritos imundos tinham que sair. Eles declaravam que a enfermidade tinha que ir embora. Eles declaravam bênçãos sobre a vida daquelas pessoas, e acontecia, meus irmãos. E nós muitas vezes vivemos em tempos em que nós vivemos e vemos as coisas acontecerem, e olhamos muitas vezes, meus irmãos, para as circunstâncias do momento. Aqueles homens, eles não olhavam para as circunstâncias, eles não olhavam para aquilo que impedia o milagre de acontecer, mas eles criam no Senhor Jesus Cristo, eles criam no Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens, Pedro ali, meus irmãos, e João, eles não olharam para aquele homem coxo de nascença, eles não viram naquele homem a impossibilidade daquele homem voltar a andar, mas eles olharam e eles viram a possibilidade daquele homem voltar a andar. Eles olharam para aquele homem, viram e creram que Jesus Cristo, através da sua palavra, podia fazer um milagre naquele homem, meus irmãos. Eles viram que Jesus Cristo, ele não dependia daquela circunstância, mas ele dependia apenas da fé daqueles dois homens. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a circunstância em que vivemos. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa enferma, quem sabe lá no hospital, em câncer, em fase terminal, ou olhamos, quem sabe, às vezes um paralítico, e nós não temos coragem de colocar as mãos sobre esta pessoa e dizer: levanta e anda. Mas nós olhamos muitas vezes, meus irmãos, para aquela circunstância, nós olhamos e achamos impossível isso de acontecer. Mas o Senhor Jesus, ele disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores ainda da que aquele fez, meus irmãos. Então, assim, o que impede hoje, meus irmãos, de um milagre acontecer? O que impede hoje de um paralítico chegar até a igreja e sair daqui andando? O que impede hoje, meus irmãos, de o câncer ser curado? O que impede hoje de Deus operar maravilhas no nosso meio, meus irmãos? O que impede muitas vezes são as nossas atitudes, meus irmãos, de apenas esperar receber do Senhor Jesus Cristo, de apenas muitas vezes orar por nós mesmos e nos lembrar apenas de nós mesmos, de nós nos ajoelhar muitas vezes na nossa casa e pedir apenas pela minha vida, pela minha família, e de nós não ter a ousadia muitas vezes que esses homens tiveram, que Josué teve, de olhar para cima e dizer: sol, se detenha aonde você está. Que nós não temos a ousadia de Elias muitas vezes, que chegou ali e orou sobre aquele holocausto ali, e o Senhor derramou fogo do céu naquele momento. O que está faltando, meus irmãos, para a igreja é se posicionar como profetas nesse tempo, é se posicionar como homens de Deus, mulheres de Deus nesse tempo, e terem ousadia para orar, meus irmãos, e terem ousadia para declarar palavras de bênção sobre as nossas vidas. Aleluia, meus irmãos. Não está faltando nada de Deus, não está faltando o Espírito Santo, não está faltando nada. Muitas vezes falta em nossas vidas ter a ousadia que esses homens tiveram, ter o joelho no chão, ter jejum, ter oração, porque é através disso que nós vamos ter a presença de Deus mais nas nossas vidas. Aleluia. E nós queremos ver nesse momento, nós não queremos apenas ler a palavra, meus irmãos, e saber que isso aconteceu lá naquele tempo. Porque a Bíblia nos diz que esses dois homens subiram e curaram. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele impôs as mãos sobre... Meus irmãos, isso são relatos para que nós possamos também ser ousados, porque Jesus disse que nós faríamos estas obras, meus irmãos. E porque muitas vezes nós não fazemos. O que está faltando, será que falta muitas vezes em nós a ousadia, meus irmãos? Ou será que nós estamos olhando para as circunstâncias? Será que nós olhamos para o problema, pela dificuldade e dizemos: isto é impossível? O que tem saído da nossa boca? Será que da nossa boca tem saído bênção? Será que nós temos usado os nossos lábios, meus irmãos, para abençoar, para orar, para declarar sobre a vida das pessoas? Ou será que nós temos sido incrédulos nesse tempo, meus irmãos? A palavra diz, meus irmãos, que nós temos, meus irmãos, o Espírito do Senhor na nossa vida. Que tudo que o Senhor fez nós faríamos maiores ainda. Mas muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos parados, nós estamos
somos crentes muitas vezes que não temos coragem de orar por pessoas, meus irmãos. E quando oramos, muitas vezes, dentro de nós mesmos, ainda há uma sombra de dúvida de que Deus pode curar. E é isso que acontece, meus irmãos. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que nós somos uma geração que vai fazer algo diferente nessa terra. Nós não podemos ficar parados, não podemos ficar estagnados, meus irmãos, mas temos que nos levantar e fazer como fez aquele profeta, meus irmãos, Ezequiel. O Senhor sabe, e o Senhor disse, então profetiza. E ele profetizou, meus irmãos: ossos secos, crie-se carne sobre vocês. Ossos secos, crie pele sobre vocês. E o Espírito sopre o fôlego de vida sobre vocês. E naquele mesmo momento, meus irmãos, começou aqueles ossos se levantarem, através da palavra de um homem, meus irmãos. Nós vimos o milagre acontecer de diversas vezes na palavra do Senhor. Nós vimos o milagre da criação, nós vimos o milagre que o Senhor tem feito desde o começo da sua palavra até no final da sua palavra, meus irmãos. E nós vimos o ministério do Senhor Jesus Cristo nessa terra. O ministério, meus irmãos, que nós vimos diversos milagres e diversas coisas acontecerem, meus irmãos. E tudo que o Senhor Jesus Cristo ele fazia era através da sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando chegou e se deparou com Lázaro morto há 4 dias, já fechado naquela tumba ali, naquela cova ali com aquela pedra, o Senhor Jesus Cristo ele diz: tirem a pedra. E o Senhor Jesus Cristo ele não entra lá dentro daquela caverna onde ele estava enterrado e coloca as suas mãos sobre ele. Não, o Senhor Jesus Cristo grita: Lázaro, saia para fora. E Lázaro levanta e sai para fora. É isso que ele nos ensinou, meus irmãos. Nós temos que falar, nós temos que utilizar, meus irmãos, dessa ferramenta poderosa que é a nossa oração, que é o nosso poder que nós temos nas nossas palavras, meus irmãos. Quando o Senhor diz: Lázaro, sai para fora, Lázaro sai para fora. E todos ali ficam maravilhados por ver, meus irmãos, aquele milagre acontecendo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele diz: Talita cumi, levanta desta cama, e ela levanta naquele momento, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para aquele cego: então veja se você quer ver. Ele diz para aquele coxo: levanta, pega a sua cama e anda. E ele anda naquele momento, meus irmãos. E nós temos que entender que isso também está sobre as nossas vidas. Está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, está sobre a vida desta igreja, sobre a vida dos pastores. Esse poder que o Senhor deu é para nós usarmos, meus irmãos. Nós temos que declarar sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, que isto será uma bênção, que Satanás não irá ganhar esta batalha. Nós temos que começar, meus irmãos, a declarar as coisas sobre a nossa família. Sabe por que muitas vezes nós estamos perdendo as batalhas? Sabe por que muitas vezes nós estamos deixando de ser vitoriosos, meus irmãos? Quem sabe nós deixamos de profetizar. Nós precisamos voltar, meus irmãos, a profetizar sobre as nossas vidas. A igreja precisa voltar a falar, meus irmãos, a declarar bênçãos e vitórias sobre esta igreja, a declarar que esta igreja será cheia, que esta igreja será aumentada porque não terá mais lugares, a declarar que nós veremos maravilhas acontecer no nosso meio, a declarar que esta enfermidade está indo embora agora, nesse momento, em nome de Jesus, a declarar, meus irmãos, que o nosso trabalho vai ser uma bênção, que a nossa casa vai ser uma bênção. Nós temos esse poder e o Senhor Jesus Cristo nos afirma isso, que se nós crêssemos, nós faríamos, meus irmãos, obras maiores, meus irmãos, do que Ele fez, meus irmãos. E nós precisamos apenas crer e usar, meus irmãos, isso que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que é o poder da palavra, que é o poder de abençoar vidas, meus irmãos, que é o poder de falar para pessoas e as pessoas serem curadas. Isso está sobre as nossas vidas. Mas, meus irmãos, para que nós temos usado isso? Para que nós temos usado a nossa voz, a nossa palavra? Em que direção tem sido levada isso? Será que nós louvamos ao Senhor ou será que nós louvamos ao mundo? Será que ao invés de nós transmitirmos palavras de bênção, nós estamos fazendo intrigas, fofocas, desavenças? Existe sim, meus irmãos, pessoas que estão assim, e a vida delas acaba indo para um lugar aonde não é legal.
Nós precisamos usar disso para abençoar vidas, meus irmãos, para curar, meus irmãos. E não devemos olhar para a circunstância e para o momento. Não devemos olhar para a dificuldade. Quem sabe, meus irmãos, a enfermidade é difícil para os médicos, é difícil para ser curada, mas nós sabemos que nós temos um Senhor que cura qualquer enfermidade. Nós sabemos que nós temos um Senhor que pode todas as coisas, que pode fazer todas as coisas pelas nossas vidas. Aleluia. Quem sabe, meus irmãos, nós olhamos muitas vezes para a dificuldade do problema. E isso é normal para nós que somos seres humanos. Olhar para uma dificuldade e dizer, não, isso não vai dar certo. E a primeira coisa que sai da nossa boca é dizer, não, isso não vai dar certo. Mas, meus irmãos, nós temos que aprender a dizer, isso vai dar certo. Eu vou ser vitorioso, eu vou ser curado, a minha família vai ser uma bênção, a minha igreja vai ser uma bênção, o meu ministério vai ser uma bênção, nós vamos conseguir, nós vamos ser vitoriosos, esse problema já foi derrotado em nome de Jesus. Nós temos que aprender a falar dessa maneira, meus irmãos, a usar isso que o Senhor Jesus nos deu. Nós vemos ali Ezequiel, meus irmãos, nessa passagem, ela é muito bonita, quando ele diz que ele começou a falar e aqueles ossos começaram a ter vida novamente. E eu entendi uma coisa nesta palavra, meus irmãos. Nós precisamos voltar a falar novamente. Nós precisamos voltar a declarar novamente. Quem sabe a igreja do ano passado foi uma igreja que não declarou. Quem sabe a igreja do ano passado foi uma igreja que se calou. Mas esse ano, meus irmãos, em nome de Jesus, nós estamos iniciando um ano novo. E nós vamos declarar nesse momento que vai ser um ano de bênção, um ano de prosperidade, vai ser um ano de fartura na nossa casa, vai ser um ano de milagres aqui dentro desta igreja, vai ser um ano onde Deus vai mudar a nossa história esse ano, meus irmãos. Você pode crer nesse momento? Então comece a declarar nesse ano, desde o início do ano, desde agora. Quem sabe se começou o ano e você não declarou, comece esse ano a declarar na sua vida. Comece a declarar sobre a sua família, comece a declarar sobre os seus filhos. Quem sabe tem pessoas que estão com os filhos lá perdidos no mundo das drogas e acabam dizendo, não, esse não tem mais jeito, esse já está perdido. Não, meus irmãos, vamos dizer, esse tem jeito para Jesus Cristo. Quem sabe tem pessoas com uma enfermidade e diz, esta enfermidade não tem cura, esta enfermidade não tem o que fazer. Meus irmãos, em nome de Jesus, essa enfermidade tem cura sim para Jesus. Em nome de Jesus, o teu filho tem sim salvação. Em nome de Jesus, a tua família tem sim jeito, meus irmãos. Vamos começar a declarar este ano de 2025. Nós ainda estamos no primeiro mês do ano, meus irmãos. E é tempo de voltar a profetizar sobre as nossas vidas. É tempo de voltar a dizer, Senhor, a minha casa, a minha família está em tuas mãos. A minha casa, o meu filho é uma bênção. O meu filho é vitorioso. A minha família é vitoriosa. Esta casa vai ser próspera. Esta igreja vai ser próspera. Aleluia. Temos que voltar nesse ano, meus irmãos, a declarar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, meus irmãos. Não podemos ser aquele crente reclamão, porque já tem crente que é reclamão, tem crente que é murmurão, que diz que não vai dar certo. Quando se depara com o primeiro problema, não, mas esse carro não presta, não, mas isso não. Vive reclamando e murmurando, meus irmãos. Nós precisamos usar isso que o Senhor nos deu, essa arma poderosa que é a nossa palavra, essa arma poderosa que é nos declararmos sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos voltar este ano, meus irmãos, a declarar bênçãos sobre a nossa vida. Quando nos depararmos sobre uma situação, aquela qual nós pensamos que não tenha jeito, não tenha solução, vamos olhar para essa situação e dizer, isso aqui tem solução. Em nome do Senhor Jesus Cristo tem jeito. Ah, mas esta pessoa não tem mais jeito. Tem jeito em nome de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos lançar palavras boas, porque foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que fomos levantados, para ser bênção na vida das pessoas, para ser luz aqui nesta terra, meus irmãos. Amém? Quero pedir para você se colocar em pé nesse momento.